Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Gabriel Porto. Eu estou iniciando aqui uma live onde eu pretendo falar um pouco com vocês a respeito da doutrina da preservação dos santos, principalmente dentro da teologia arminiana. Peço para que você que estiver online deixe aí um comentário, um recado. Também me dê um retorno confirmando se o som está bom, se a imagem está boa, porque estou usando agora esse headphone para ver se eu consigo capturar o som com uma melhor qualidade e sem interferências do ambiente, porque anteriormente eu estava usando o microfone integrado da própria câmera, mas como ele capta em som ambiente, ele também acaba captando vários ruídos ao redor aqui do que está próximo, Então, peço para que alguém aí que já esteja assistindo coloque algum comentário dizendo se o som está bom, se a imagem está boa, para que nós possamos prosseguir aqui com essa live. Enquanto isso, eu quero falar com vocês também a respeito do que me motivou a fazer essa live, Eu tenho visto que, ao mesmo tempo que tem se despertado uma grande curiosidade a respeito do que seria o arminianismo de 4 pontos, principalmente por meio dos pentecostais, eu também vejo que, ao mesmo tempo, existe uma certa ignorância do que ele seria e também muitas distorções, coisas que as pessoas acham que é o arminianismo de 4 pontos e na verdade não é, aqueles famosos espantalhos que a gente chama, Então eu resolvi fazer essa live até para poder interagir com o pessoal, Você que está assistindo pode a qualquer momento postar um comentário aqui ao vivo mesmo, perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida. Então eu quero primeiro começar explicando o que é o arminianismo de 4 pontos, Primeiro, antes de tudo, eu preciso explicar o que é a teologia arminiana. A teologia arminiana é um sistema desenvolvido por um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, há cerca de 400 anos atrás. E o objetivo desse sistema é tentar estruturar de uma forma mais didática e robusta a doutrina da salvação. Ou seja, ele busca responder uma pergunta: como se dá a salvação? E ele é baseado em 5 pontos. Então, esses 5 pontos, o primeiro deles se refere à extensão da depravação humana, Então, Armínio disse que a depravação humana ela é total, mas diferente do calvinismo, total no sentido extensivo. Ou seja, que a depravação, a contaminação do pecado pela queda do ser humano, ela contaminou o ser humano em todas as áreas da sua vida, de forma que em todas as suas ações, atitudes, sentimentos, pensamentos, obras, todas elas sempre estarão influenciadas pelo pecado. Também a depravação total, ela torna impossível que o próprio ser humano, por iniciativa própria e sem a capacitação da graça de Deus, possa buscar a Deus, tomar essa iniciativa de buscar a Deus. Porque, como Efésios 2 diz, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a partir do momento da queda, o ser humano quebrou, cortou esse relacionamento com Deus e não tem mais condições de poder restaurar por conta própria esse relacionamento. Então ele depende de Deus, depende da graça de Deus, da capacitação de Deus para poder ser restaurado. Tá?
Também o segundo ponto, eu estou seguindo aqui a ordem do calvinismo, só para ficar mais fácil, né? Ele se refere a respeito da eleição. Então, o calvinismo ele diria que a eleição é incondicional, né? Mas o arminianismo ele defende a ideia da eleição condicionada à fé prevista, ou seja, que Deus usa como critério para salvar a fé que ele prevê que as pessoas manifestarão em Cristo. Em outras palavras, ele já sabe quem vai crer e quem não vai crer espontaneamente, e estes a quem ele sabe que irão crer, ele escolhe para salvar. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque daqui a pouco eu vou explicar de forma bem mais detalhada a doutrina da eleição divina e principalmente a presciência divina, que ela é muito importante para entender esse sistema. A respeito do terceiro ponto, a expiação, se Cristo morreu só por todos ou por alguns, né? O calvinismo diz que é por alguns, só pelos eleitos, mas o arminianismo entende que é por todos e que essa expiação ela se dá em dois níveis. Primeiro, Cristo morreu por todos, mesmo sabendo que nem todos iriam crer e ser salvos, para capacitar a todos, para que, por meio da sua graça preveniente, o Espírito Santo de Deus capacite todos os homens a poderem crer. E aí, mesmo nesse estado de depravação total, eles se tornam capacitados a poderem dar uma resposta de fé à pregação do Evangelho, escolhendo crer ou não crer, tá? É nesse sentido que Cristo morreu por todos. Mas a expiação aplicada ou efetivada, que de fato salva, Deus aplica só naqueles que respondem ao convite da graça, né? Uma vez capacitados pela graça de Deus, eles respondem com fé a esse convite da graça, crendo em Cristo. Então, estes são salvos, tá? O quarto ponto é se a graça de Deus ela pode ser resistida ou não. O calvinismo diz que Deus derrama só sobre alguns e estes a quem ele derrama não conseguem resistir. Já o arminianismo ele entende que Deus derrama a sua graça sobre todos e que ela pode ser resistida. E é por isso que nem todos são salvos, porque alguns escolhem resistir a essa graça e permanecem na sua incredulidade. Então, até aqui, tanto arminianos de 4 pontos como de 5 pontos creem exatamente igual. Não muda nada. A única coisa que muda do chamado arminiano de 4 pontos para o arminiano de 5 pontos, ou arminiano clássico, digamos assim, é o último ponto, que é a questão da perda de salvação. Se é possível ou não crer, se é possível ou não perder a salvação. E é nesse ponto que eu quero entrar com vocês. O arminiano clássico vai dizer que é possível um verdadeiro regenerado, alguém que já nasceu de novo, que foi selado pelo Espírito Santo, que se tornou uma nova criatura, que ele possa perder tudo isso e voltar a ser o que era antes, e voltar a ser ímpio e o final da vida dele ser como não salvo, né? Já o arminiano de 4 pontos, ele entende que não, tá? Então eu preciso primeiro explicar para vocês que existem basicamente dois tipos, eu poderia dizer assim, dois tipos de arminianismo de 4 pontos, né? Um que eu considero que não é o mais correto, que seria uma distorção, e o outro que eu considero que é o verdadeiro arminianismo de 4 pontos, tá? Então, eu vou falar primeiro desse que eu considero ser o falso, digamos assim, ou não o mais correto. Tá? Algumas pessoas acham que o arminianismo de 4 pontos é simplesmente pegar os 4 primeiros pontos do arminianismo e o último do calvinismo. Né? Então, seria um calvinista de um ponto, digamos assim. E alguns realmente fazem isso, entendem a preservação como incondicional e como irresistível, igual ao do calvinismo, por determinação divina. Eu não vejo dessa forma, e eu entendo que ver dessa forma ela não expressa o verdadeiro arminianismo de 4 pontos. Então isso seria de fato um calvinismo de um ponto. E aí, as críticas que se fazem ao arminianismo de 4 pontos, do tipo a graça pode ser resistida antes da conversão, mas depois da conversão ela se torna irresistível.
ela faria sentido num sistema como esse, de preservação por determinação divina. Mas esse não é o verdadeiro arminianismo de quatro pontos. O verdadeiro arminianismo de quatro pontos, ele não é um calvinismo de um ponto, porque os pressupostos em que se fundamenta a doutrina da preservação são completamente diferentes dos pressupostos do calvinismo. O calvinismo, ele fundamenta a doutrina da preservação na determinação divina. Deus, de forma irresistível, vai impedir a pessoa de cair e vai forçar ela a não cair. Né? E aí sim ela permanecerá salva. Mas o arminiano de quatro pontos, ele não vê dessa forma. Né? E é até bom até explicar em termos denominacionais, né? Eu sou um pastor batista da Convenção Batista Brasileira, né, e nós temos uma declaração doutrinária, né, que ela recebeu a sua última revisão aí em 1988, e nesse texto, que é o mais atual, ela não usa os termos nem calvinismo nem arminianismo, porque são termos técnicos, né? As pessoas que participaram da redação na época preferiram explicar ponto a ponto, de forma mais didática. Mas o sistema soteriológico que os batistas da Convenção Batista Brasileira e também os da Convenção Batista Nacional, que são as duas principais convenções batistas do Brasil, e juntas elas devem somar pelo menos 90% dos batistas brasileiros, a soteriologia é idêntica, tá, das duas. Nós defendemos que o sistema que hoje é conhecido como arminianismo de quatro pontos, ou seja, é uma versão do arminianismo que não crê em perda de salvação. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: as pessoas hoje em dia elas estão muito agarradas a esses antagonismos de assim, tem que ser calvinista ou tem que ser arminiano, né? Ou é calvinista clássico ou arminiano clássico. E não é só assim, irmãos, né? Nem Calvino nem Armínio foram infalíveis em tudo, como nenhum ser humano é. Eles criaram sistemas tentando explicar a doutrina da salvação. Mas não é obrigatório você aderir 100% ao sistema de um ou 100% ao sistema do outro. Tá? Existem outras opções. E o mais próximo de uma via média que tenta conciliar os pontos positivos de cada uma dessas duas visões e remover os pontos fracos ou as falhas de cada uma dessas visões é o que hoje nós chamamos de arminianismo de quatro pontos. E essa é a visão soteriológica dos batistas em geral aqui no Brasil. Tá? Então eu poderia falar que existe o arminianismo clássico, que seria o dos pentecostais, o arminianismo wesleyano, que seria o dos metodistas, e existe também o arminianismo de quatro pontos, que eu poderia até chamar de arminianismo batista. Tá? É a forma que os batistas creem. Então, talvez você esteja se perguntando: mas eu conheço pastores batistas da própria Convenção Batista Brasileira que são calvinistas. Sim, existem vários. A Convenção Batista Brasileira, ela não obriga seus pastores a serem arminianos de quatro pontos. A nossa declaração doutrinária, ela orienta que o recomendável é seguir essa linha. Mas nós toleramos calvinistas em nosso meio, inclusive sendo pastores. Tá? Mas a Convenção Batista Brasileira em si, ela não é calvinista. Nós temos calvinistas em nosso meio e toleramos o calvinismo por meio deles, mas oficialmente a Convenção Batista Brasileira não é calvinista, nem a Convenção Batista Nacional. Tá? Então, em geral, aí, pelo menos 90% dos batistas brasileiros oficialmente não são calvinistas. Tá? Embora exista alguns, eles são minoria e não expressam a nossa crença oficial. Tá, ok? Vocês podem a qualquer momento consultar lá no site da Convenção Batista Brasileira ou da Convenção Batista da seção de qualquer estado, pode ser o de São Paulo aqui, como é o que eu faço parte,
e você vai poder baixar gratuitamente ali na íntegra o texto da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e você vai ver que lá ela fala de livre-arbítrio, de eleição segundo a presciência, que Cristo morreu por todos, que a graça pode ser resistida, que a fé e arrependimento são condições para a regeneração, então que a fé vem antes da regeneração, todos pressupostos arminianos, tá? E enfatiza também a questão da não perda de salvação. Então vamos lá, agora eu vou entrar, depois de fazer essa introdução, agora eu quero entrar num aspecto mais bíblico, mais teológico disso. Também aproveitando, o livro que eu expliquei todas essas questões é esse aqui, ó, Homem, Pecado e Salvação. Tá? Você pode adquirir ele direto comigo ou nos sites que vendem. E nele eu explico exatamente como é a doutrina arminiana de 4 pontos, tá? Inclusive dedicando um capítulo inteiro, o capítulo 14, só sobre a questão da perda de salvação. Então vamos lá. Primeiro, nós entendemos que crer que salvação não se perde, ela começa como um correto entendimento do segundo ponto. Porque vamos lá. O segundo ponto, que é o da eleição, diz que a eleição divina para a salvação é feita segundo a presciência de Deus. Então vamos estabelecer alguns pressupostos. Quem salva é Deus, quem escolhe salvar é Deus, mediante a fé da pessoa, ou é a fé da pessoa que faz com que ela se salve? É lógico que é Deus que salva. Né? Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Nós somos salvos pela fé mediante a graça, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, não é a pessoa que se salva manifestando fé. A fé que ela manifesta é o critério que Deus utiliza para decidir se vai salvar ou não essa pessoa. Então, quem salva é Deus, a salvação vem de Deus, é outorgada por Deus. E o critério que Deus usa para decidir quem vai salvar ou não é a fé. Agora, sendo Deus onisciente e aplicando isso com relação ao tempo, ele conhece todo o passado, todo o presente e já conhece por antecipação todo o futuro. Então, conhecendo todo o futuro por antecipação, ele já sabe quem vai crer e quem não vai crer. Destes que irão crer, ele já sabe se eles permanecerão na fé, se eles perseverarão ou se eles abandonarão no meio do caminho. Ou seja, Deus já conhece como será toda a sua vida, todos os dias da sua vida, desde antes de você nascer. Ele não força para que seja desse jeito, ele conhece, ele sabe quais são as decisões que você tomará em todos os momentos da sua vida. Então ele já sabe se você vai crer em Cristo ou não, se mesmo crendo se você vai perseverar na fé ou não. E tendo todo esse conhecimento antecipado em mãos, desde a criação do mundo lá atrás, é que ele elegeu para a salvação aqueles que haveriam de crer. Então, Deus não considerou apenas até o momento que a pessoa crê e dali para frente é nebuloso, ele não sabe. Porque, olha o problema disso. Afirmar que existe perda de salvação nega a presciência divina. Porque implica na ideia de que Deus não sabe se a pessoa irá perseverar até o fim, e por isso, quando ela crê, Deus salva ela, e precisa ficar acompanhando a vida dela para descobrir se ela vai perseverar até o fim ou não. E aí, se ela perseverar até o fim, que bom, continua salva. Se ela não perseverar até o fim, aí ele tira, perdeu a salvação. Ou seja, nós entendemos que a preservação, ela antes de tudo se fundamenta no entendimento correto da presciência de Deus e da eleição segundo a presciência. Porque se Deus só elegeu para a salvação, se ele já conhece todo o futuro, ele só irá eleger para a salvação aqueles a quem ele já previu que irão crer e perseverar até o fim. Então,
esse é o primeiro problema. Afirmar que existe perda de salvação implica em dizer que Deus não sabe como vai ser o futuro. Implica em negar a presciência de Deus, tá? Outra questão relacionada a isso. O nome escrito no livro da vida. Né? Quando eu era criança, era muito comum a gente ouvir nas igrejas os pastores falando assim, na hora de a pessoa entregar a vida para Jesus, é, e falava aquelas frases pedindo para a pessoa repetir, e se dizia assim: escreve meu nome no livro da vida. E no início da minha carreira pastoral, eu também fazia isso. Foi o que eu ouvia, eu repetia. Mas depois eu vi que estava errado. Porque lá em Apocalipse 13, verso 8 e também em 17, verso 8, a Escritura diz que o livro da vida, que é o livro que contém os nomes dos salvos, né, que Deus escreveu, ele foi escrito desde a fundação do mundo, já estava escrito. Então, em que momento Deus realizou a eleição para a salvação? Lá no início, desde a fundação do mundo. E os nomes dos eleitos para a salvação estão contidos nesse livro da vida. Né? E aí eu vou entrar em outra questão daqui a pouco. Né? Deus pode apagar, pode riscar o nome de alguém do livro da vida? Eu vou mostrar para vocês que não. Que podem haver 2 ou 3 textos que parecem que digam isso, mas na verdade não dizem, estão sendo interpretados errados. E por quê? Mais uma vez, dizer que alguém risca, que Deus pode riscar o nome de alguém no livro da vida, implica em negar a presciência divina. Porque vamos pensar um pouquinho. Para dizer que Deus riscou, então teria que dizer assim, que no momento em que ele escreveu, ele não sabia se a pessoa ia perseverar até o fim. E aí, ele tem que ficar acompanhando a vida da pessoa para só então descobrir se ela vai perseverar ou não. E aí, se ela não perseverar até o fim, aí ele vai lá e risca. Aí, normalmente, a gente vê aquelas tirinhas, o pessoal até brincando, né? Jesus, assim, com uma pena na mão, dizendo assim: poxa vida, se eu soubesse, eu não tinha nem escrito, agora vai ficar rasurado o livro, né? Então, de uma forma cômica, mas expressa a realidade. Né? Dizer que alguém perde a salvação é a mesma coisa que dizer que Deus não conhece o futuro. Porque como é que ele salva a pessoa sem saber se ela ia perseverar ou não, e depois descobre que ela não perseverou e aí tira a salvação. Né? Então, nós estamos negando aí o atributo divino da onisciência ao afirmar isso. Né? Outra questão importante, que é importante nós entendermos, o seguinte: então, nós entendemos que Deus só elegeu para a salvação aqueles a quem ele já previu que irão crer e perseverar nessa fé, auxiliados pela graça de Deus, mas não de forma irresistível, mas auxiliados pela graça de Deus, eles irão perseverar até o fim em sua fé. E Deus, já sabendo de tudo isso, elege essas pessoas para a salvação. Aqueles a quem ele não elegeu são os que ele previu que não iriam crer, ou que iriam crer inicialmente e não iriam perseverar nessa fé. Né? E Jesus nos deixou vários textos que falam sobre isso. Então, primeira coisa, eu poderia pegar ali em Mateus 13, onde existe a parábola do semeador, e ali eu não vou ler o texto inteiro porque ele é um pouco grande, mas você pode depois ler na sua casa a Mateus 13, 18 a 23. Ali Jesus ele conta uma parábola onde a semente, que a semente é a pregação da palavra de Deus, caiu em 4 solos diferentes. Né? Então, um caiu à beira do caminho, que é os ímpios que ouvem e não creem. Outro caiu a Outro caiu num solo pedregoso, que aí até começou a crescer, mas não conseguiu desenvolver porque não tinha raízes. Né? E isso fala que aqueles que recebem o evangelho com alegria, mas depois as dificuldades desistem. Então essas são pessoas que tiveram apenas uma reação emocional. Né? Como diz hoje em dia, numa linguagem mais popular, eles foram no oba-oba. Né? Depois tem o terceiro texto, que diz o terceiro grupo, né, o terceiro solo, que foi aquela que cresceu em meio aos espinhos.
Essas são aquele grupo das pessoas que tem uma fé apenas intelectual, apenas teórica, mas que, como a fé não está no coração, só na mente, é quando vem as dificuldades ela também abandona. E o último que Jesus fala que é a terra boa, que cresceu, deu frutos e perseverou, né? Então perceba que o próprio Jesus ali ele coloca quatro tipos de pessoas, quatro tipos de reações que existem à pregação do Evangelho. Um é o ímpio, aquele que não crê. O segundo é aquele que tem apenas uma reação emocional e aí começa na igreja, mas depois abandona. O outro é o que tem uma reação só intelectual, que também não dá frutos, não se desenvolve e também nas dificuldades ele abandona. E só o último, que é a boa terra, que é aquele que a palavra toca a mente e o coração, é que houve verdadeira conversão, houve verdadeira regeneração. Então perceba que esses segundo e terceiro solos são pessoas que ouviram o evangelho, conheceram o evangelho até certo ponto, estavam congregando numa determinada igreja, mas ainda não haviam nascido de novo, ainda não haviam sido regenerados, né? E por isso, quando eles se desviam, a gente não pode falar que houve perda de salvação, porque em verdade eles nem chegaram a ser salvos, porque não houve regeneração. A regeneração, a verdadeira regeneração, muitas vezes ela é um processo. A pessoa primeiro precisa conhecer o Evangelho, aprender de Deus, aprender da sua palavra, ser quebrantado, e aí sim, o momento em que ela entrega de verdade a sua vida a Cristo, de todo o coração, ela entende o Evangelho, e aí o Espírito Santo vem sobre ela e a regenera, faz ela nascer de novo, né, se faz morada nela, esse é o momento em que ela é salva. Tem muitas pessoas que já estão há anos na igreja e ainda não passaram por essa experiência. E por isso eles ainda não são verdadeiros salvos, porque ainda não nasceram de novo, né? E a pessoa que nasceu de novo, ela tem características que autenticam isso. Então, primeiro, aquele que nasceu de novo, ele não irá abandonar a fé, né? E isso é a própria Bíblia que diz. Você pode ler junto comigo 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 10 e 11, que diz, desculpa, versos 9 e 10. Na verdade, você pode ler até do 7 a 10, mas 9 e 10 é a parte mais importante. Que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou algumas traduções dizem, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, né, que é o Espírito Santo, permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, essa é a característica que o apóstolo João nos deixa bem claro. Todos aqueles que nasceram de novo. Certo, irmãos. Estou de volta aqui. Tive alguns problemas técnicos, mas consegui voltar. É, Então, irmãos, a principal característica, né, que o apóstolo João nos diz ali é que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se ele não vive na prática do pecado, ou seja, se o pecado não é frequente na vida dele, né, porque não está dizendo aí que a pessoa não peca, mas que o pecado será uma exceção e não a regra na vida da pessoa. Ela não vive mais uma vida dominada pelo pecado. Então, ela não poderá abandonar a fé completamente, esquecer de tudo e voltar a viver como ímpio. Né? Porque ainda diz que a semente de Deus está nele, permanece nele. E por isso ele não pode viver no pecado. Tá?
Então, essa é uma das características do verdadeiro regenerado. Também a outra questão é que o verdadeiro regenerado, ele tem certeza da sua salvação, porque a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele é como um selo sobre nós, colocado em nós. 2 Coríntios 1, versos 21 e 22 diz assim: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e nos pôs o seu selo em nossos corações como garantia do que está por vir. Então é uma garantia, não é uma possibilidade, né? Efésios 1, versos 13 e 14 diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então perceba que as Escrituras nos afirmam que a, a presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que nós somos salvos e que nós somos selados. Selo, a ideia de selo na antiguidade, é uma insígnia de possessão. Ela tem o nome do dono. Ela diz pertence a Deus, pertence a Cristo. Então, Deus está dizendo que Cristo já nos marcou como sua possessão, já está escrito em nós que nós pertencemos a Ele. E é por isso que isso é a garantia da salvação daqueles regenerados. E por esse mesmo motivo, todo aquele que nasceu de novo, ele pode ter certeza da salvação, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal estão fazendo. Exatamente, o Ícaro colocou aqui, né? Foram apenas iluminados e atraídos pela graça preveniente, né? Aquele caso lá dos segundo e terceiro solos, mas não chegaram a nascer de novo, não houve regeneração. Por isso, quando eles abandonam, eles não perderam a salvação porque nem chegaram a ser salvos, né? É, e aí aqui, deixa eu ver outras dúvidas que o pessoal tem. Tá, se não há perda de salvação, como explicar Hebreus 6 e Salmo 51? Eu vou explicar esses textos sim. Viu, Guilherme? Pode ficar tranquilo que vai chegar a hora disso. Tá? Então, prosseguindo aqui no desenvolvimento, o verdadeiro salvo, ele tem a certeza da salvação. Você pode ter a certeza de que você é salvo em Cristo, né? Pelo menos dois textos bíblicos nos afirmam isso. Lá, Romanos 8, verso 16, diz assim: O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a presença do Espírito Santo dentro de você, ela testemunha ao seu espírito de que você é um filho de Deus, você é alguém que nasceu de novo, é um salvo. Tá? E também 1 João 4, verso 13 diz assim: Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. Então, mais um texto que diz que a presença do Espírito Santo em nós, ela nos dá a certeza de salvação. E ter a certeza de salvação é muito importante, porque muitos eles podem viver uma teologia baseada no medo, o medo de ir para o inferno. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós obedeçamos a Deus por amor, por saber que é a vontade do nosso Pai, por querer ter um relacionamento com Ele. E é isso que o restante da primeira carta a João, capítulo 4, vai dizer. Versos 16 a 19, diz assim: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Agora, olha o mais importante: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá? Então, a verdadeira teologia, ela
tem que ser baseada no amor. O relacionamento com Deus tem que ser baseado no amor e não no medo de ir para o inferno. Outra questão importante, que o próprio Jesus também coloca ali em Mateus 13, na continuação do capítulo, é a parábola do joio e do trigo, que é uma parábola que fala sobre os crentes verdadeiros e os falsos crentes. Deus diz que a igreja no mundo é como um campo, e que ele planta, semeou o trigo, e que veio o diabo e semeou o joio, tudo junto ali, misturado. O trigo representa os verdadeiros crentes, os salvos, e o joio representa os falsos crentes, aqueles que parecem crentes, parecem salvos, mas não são. E realmente o joio ele é muito parecido com o trigo, de forma que dá para confundir. Assim também, o falso crente ele parece muito com o verdadeiro, de forma que nós não temos condições de distinguir com clareza quem é um verdadeiro salvo e quem é um falso crente. Tá? E aí o Jesus dá uma advertência para os apóstolos. Ele diz: não tentem arrancar o joio, porque vocês vão acabar arrancando o trigo por engano. Né? Deixe que os meus anjos farão essa separação no dia da minha vinda. E aí sim eles lançarão o joio no fogo e guardarão o trigo no celeiro. Então ali Jesus mostra que além de haver falsos crentes misturados com os verdadeiros em todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares, depois eu respondo por Fabrício, tá? A questão da diferença entre arminianismo clássico e wesleyano, tá? Pode deixar que eu respondo sim. Então, perceba que nós não temos condições de saber com exatidão quem é verdadeiro salvo e quem é falso crente. É só no dia do juízo que isso será revelado, né? Porque o joio ele parece com o trigo. E nós, seguindo essa advertência dos apóstolos, não temos que ficar identificando quem é verdadeiro, quem é falso. Temos que tratar todos como crentes e no dia do juízo isso será revelado. Então aquelas pessoas que viveram anos na igreja e muitas vezes depois abandonam e vão para o mundo e voltam a viver como se nada tivesse acontecido, na verdade elas não perderam a salvação, elas nem chegaram a ser salvas. Elas apenas conheceram o evangelho, congregaram ali com cristãos por algum tempo, mas nunca chegaram a nascer de novo, nunca experimentaram a regeneração. Elas eram falsos cristãos, eram joio ali no meio do trigo. Tá? Isso nós temos que ter em mente, que todas as igrejas, em todas as épocas, sempre haverá falsos cristãos misturados com os verdadeiros. É importante também aquela passagem de Mateus 7, onde ele fala da árvore boa e da árvore ruim. Jesus, quando ele vai confrontar essas pessoas, elas dizem assim: Senhor, mas em teu nome fizemos sinais e maravilhas e curamos muitos enfermos. E aí Jesus diz: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Então perceba que se eram pessoas que eram salvas e depois se perderam, Jesus teria dito assim: olha, eu conheci vocês por algum tempo, mas vocês se afastaram. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse: eu nunca conheci vocês. Então, se ele nunca conheceu, é porque eles nunca foram salvos. Aí a pessoa pode dizer: ah, mas ela disse que fez sinais e maravilhas e curou. Tudo bem, ela alegou ter feito isso, mas em nenhum momento no texto Jesus confirma que aquilo é verdade. É só ela que está dizendo. Jesus não confirmou. O que ele disse para a pessoa é: nunca conheci vocês. Tá? Então aquelas pessoas também eram falsos cristãos, nunca foram salvos. Agora, prosseguindo aqui também, eu quero falar de alguns textos polêmicos que se costuma a usar para defender a perda de salvação. Né? Então, um deles, tem vários, né? Não sei nem se vai dar tempo de explicar tudo aqui, mas o primeiro que eu quero explicar é... Deixa eu ver aqui... 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, fazendo uma exegese do texto, irmãos, isso é muito fácil de você entender pelo seguinte: ali, o cair é cair em pecado. E aí, isso vai diretamente conectado ao que João fala em 1 João capítulo 1. Né? Que quem não tem pecado, quem afirma que não tem pecado chama Deus de mentiroso, mas se pecarmos, temos de Jesus um advogado para nos defender. Então, o cair ali não é perder a salvação, é cair em pecado.
Então, aquele que está de pé, ou seja, achando que eu sou imune contra o pecado, que as tentações não vão poder me derrubar, tome cuidado, porque se você pode, da mesma forma que o outro caiu, você também pode cair em pecado, tá? Mas não significa que irá perder a salvação. Cair em pecado, a pessoa prejudica o relacionamento com Deus, irá sofrer consequências físicas aqui na terra, terá que passar por um processo de restauração, mas ela não perdeu salvação por causa disso, tá? Senão, aquela crítica que as pessoas fazem de que a cada pecado que cada um peca, ela perde salvação, ganha de novo, perde salvação, ganha de novo, estaria certo. E a gente sabe que não é assim, tá? Então, o cair ali não é perder a salvação, é cair em pecado. A exegese do texto nos mostra isso. Pegar esse versículo isolado é fora de contexto, tá? Outro que se usa muito é Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu preciso falar um pouquinho com vocês a respeito da exegese no grego. Existem duas palavras diferentes no grego que significam salvação. Uma é o termo sozo, outra é o termo sotérias, né, da onde vem a palavra soteriologia, que é a doutrina de salvação. Sozo significa salvação física, ou seja, livramento, livrar da morte. Essa que é a ideia, né? É a mesma coisa quando fala assim: houve uma enchente em tal lugar, mas as pessoas se salvaram. Vai todo mundo para o céu? Não, eles sobreviveram à morte, daquele desastre. Isso é uma salvação física, um livramento. Sozo quer dizer isso. Sotérias é salvação espiritual. Aí sim é de ser livrado da condenação eterna, ir para o céu, é ter a vida eterna. Então, esses dois termos no português foram traduzidos por salvação, ser salvo, né? Mas tem significados completamente diferentes no original grego. Então, e esse texto de Mateus 13, Mateus 24, verso 13, o termo original ali é sozo. Aquele que perseverar até o fim será sozo, ou seja, livrado da morte. Essa é a ideia de sozo. Então, se você pegar Mateus 24, ele é um texto que está falando do período tribulacional, o que irá acontecer com o povo de Israel e com os santos em geral durante o período tribulacional. E aí Jesus fala de todas as catástrofes e desastres que acontecerão. E aí ele diz: e quem perseverar até o fim será sozo, será salvo, será salvação física, será livrado da morte, ou seja, sobreviverá todo o período tribulacional e estará vivo quando Jesus voltar. Isso se conecta com vários outros textos, por exemplo, Zacarias 13, verso 9, onde o texto diz ali que 1/3 do povo de Israel será salvo, será preservado do período tribulacional, os outros 2/3 se perderão, né? Também com Lucas 21, verso 36, onde ele fala: mantenham-se firmes para poder suportar todas essas coisas e estarem de pé na vinda do Filho do Homem, sobreviverem toda a tribulação e estar vivos no momento que Jesus voltar. Essa é a ideia, não tem nada a ver com salvação espiritual ou perdição ali. É outro texto que é usado fora de contexto, tá? Um outro texto que também se usa muito é: tome cuidado para que ninguém lhe roube a coroa, né? Perder a coroa, Apocalipse 3:11. Então, ali, mais uma vez, no grego, existem duas palavras diferentes que querem dizer coroa. Tá? Uma delas, que é a mais conhecida, é o termo diadema. Diadema é coroa de monarca, é aquela coroa grande, pesada, de rei mesmo, que significa que quem usa ela é um governante. Então, por exemplo, quando fala lá em Apocalipse 13 que a besta tinha 7 cabeças e nas cabeças tinha coroas, ali o original grego é diadema, é coroa de rei, de monarca, ou seja, que são governantes ali, essa é a ideia. Tá? Mas a outra palavra que se usa traduzido como coroa é Stéphanos. Stéphanos, ela tem um formato diferente, ela parece uma tiarinha que se coloca aqui assim, pegando para a testa, geralmente feita de folhas de louros, que era o prêmio de honra do atleta quando vence alguma modalidade esportiva. Se você pegar a cédula do Real, aquela escultura que tem a gravura dela ali, ela tem essa coroinha, essa tiarinha de folha de louros. Isso é uma Stéphanos, né? Então, na cultura grega, hoje em dia, quando a pessoa ganha, o que ela ganhava? Na Olimpíada, ganha uma medalha, ganha um troféu, né?
Na antiguidade, quando o atleta ganhava, era campeão de uma modalidade esportiva, o que era a premiação meritória dele era essa Stéphanos. Ela representava que quem estava usando ali era um campeão. Tá? Essa é a ideia, é o que hoje equivale à medalha ou ao troféu. Tá? Então, o Apocalipse 3:11 e vários outros textos que falam de perder a coroa, todos eles, sem exceção, eles usam a palavra Stéphanos, nunca usa diadema. Então, Stéphanos, ela é um prêmio meritório, ela é o troféu do vencedor, ela é a premiação do vencedor. Né? Então, não pode ser salvação essa coroa, porque ela é um prêmio pelas obras. Então, o que é a coroa? Ela não é salvação, ela é galardão. E aí, se você já fez um estudo de escatologia, você já sabe que quando Jesus arrebatar a sua igreja, haverá o tribunal de Cristo, onde todas as obras dos salvos, de quem já é salvo, serão analisadas, e cada um receberá um galardão, uma premiação de acordo com as boas obras que fez aqui na terra. E a simbologia desse galardão nos textos bíblicos é a Stéphanos, é a coroa. Então, por exemplo, lá em 2 Coríntios, né, 3,15, quando Paulo vai falar do tribunal de Cristo, ele diz, né, e aquele cuja obra se queimar será salvo, como alguém que escapa do fogo. É um dos textos que fala que no tribunal de Cristo, mesmo se alguém não ganhar a coroa, não ganhar Stéphanos, né, não ganhar o seu galardão, ela mesmo assim será salva. Né, como que pelo fogo, não vai ter premiação, mas ela vai poder ser salva, desfrutar da vida eterna, tá? Então, esse é mais um dos textos que é usado fora de contexto para dizer que a coroa ali, você percebe que são tudo inferências, né? Ah, cair, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aí precisa fazer uma inferência, ó, cair quer dizer perder salvação. Mas não é. O texto quer dizer outra coisa. Ah, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó, o salvo aqui é salvação vida eterna, não é salvação física. Né? A mesma coisa aqui. Tome cuidado para não perder a coroa. E aí a inferência é coroa é salvação, é vida eterna. Não, coroa é o galardão que cada um receberá pelas obras. É verdade, Ícaro. 1 Coríntios 3, né? Eu falei segunda. Obrigado por ter corrigido. Então, perceba que todos esses textos, para eles quererem dizer perda de salvação, tem que fazer alguma inferência do significado de algum pedacinho deles que não está no texto. Né? Quando a gente analisa com uma exegese nua e crua do texto, a gente vê que não é aquilo. Tá? Outro texto, deixa eu ver aqui que eu separei, né? Cair da graça. Também se usa muito a expressão cair da graça, afirmando que ela é perda de salvação. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, verso 4, é um dos textos que ele descreve de forma bem clara aqui, até no capítulo 14 do Homem, Pecado e Salvação, a partir da página 306, eu falo desse cair da graça. Gálatas 5, verso 4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. E Romanos 6,14 diz: porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então, quando nós analisamos biblicamente o que é cair da graça é voltar para a lei. Então, eu vou ter que explicar um pouco melhor isso. Os primeiros cristãos eram todos judeus praticantes do judaísmo, seguidores da lei de Moisés. A partir do momento que eles se convertem, aos poucos eles vão percebendo que não precisam mais praticar a lei de Moisés e todos aqueles rituais e cerimônias, porque agora já estavam vivendo na nova aliança. E aí os primeiros cristãos eles se dividem em dois grupos. Um grupo que diz que não precisava mais seguir a lei de Moisés e outro que diz que tinha que mesmo crendo em Jesus, precisava continuar seguindo a lei de Moisés, guardando o sábado, tendo restrições alimentares, circuncidando e fazendo todas essas regras. Esses são os chamados judaizantes, né? E essa controvérsia no meio cristão chegou a tal ponto que lá em Atos 15, o apóstolo Paulo precisou convocar um concílio
entre todos os apóstolos em Jerusalém para decidir essa questão. Olha, o gentil que se entrega a Cristo, que se crê em Cristo se torna um cristão, ele precisa continuar seguindo a lei de Moisés igual ao judeu para poder ser salvo ou não? Né? E aí, a, eles decidiram sobre isso, né, e falaram que não precisa, só colocaram 4 coisas ali, né, não cometer imoralidade sexual, não se alimentar de sangue, nem de animal com carne de animal estrangulado, que é carne com sangue, e não comer alimentos consagrados a ídolos, né, só isso que eles colocaram. Então ali ficou decidido que o gentil não precisa, aliás, todo aquele que crê em Cristo se torna um cristão, ele não precisa mais seguir a lei de Moisés. E foi mais ou menos nessa mesma época que foi escrita a carta aos Gálatas, tá? Onde ele mostra isso porque eram cristãos que diziam que precisava continuar seguindo a lei de Moisés. Então o objetivo da carta aos Gálatas é justamente mostrar que a nova aliança é superior à antiga e que agora quem está na nova aliança não precisa mais da antiga, né? A lei ela foi aio, foi tutor para a graça. Então, qual é a ideia disso? As pessoas estavam aqui num patamar inferior, o da lei. Esse patamar serviu de degrau para se chegar no patamar superior, que é o da graça. Uma vez estando na graça, ela já está no patamar mais alto, né? Se ela acha que... E aí depois primeiro eu vou continuar explicando o contexto histórico disso. E essa primeira geração de cristãos judeus, eles abandonaram o viver pela lei, abraçaram a graça, mas depois de algum tempo apareceram esses judaizantes que persuadiram eles, afirmando que eles precisavam sim continuar seguindo a lei de Moisés com todas as suas restrições para poder ser salvos e que não seriam salvos sem isso. E aí, persuadidos por esses judaizantes, eles voltam para a lei, mesmo já crendo em Cristo. Então é aqui, ó, ele estava no patamar mais alto, ele primeiro estava na lei, patamar mais baixo. A lei serve de degrau para chegar à graça. Depois que eles já estavam no patamar mais alto, que é a graça em Cristo, eles acham que precisam da lei para poder ser salvos. E aí eles voltam para a lei. E é isso que é cair da graça. É quem já estava no patamar da graça descer de volta para a lei. Tá? É isso que a Bíblia chama de cair da graça. E é exatamente nesse mesmo contexto que foi escrita toda a carta aos Hebreus. Tá? Então, a carta aos Hebreus ela foi escrita exatamente nesse mesmo período de Atos 15, logo depois ali do concílio de Jerusalém, que foi decidido que não precisava mais seguir a lei de Moisés. E o assunto principal de toda a carta é exatamente isso, é demonstrar que a nova aliança da graça ela é superior à antiga em todos os aspectos. Então começa: Jesus é superior a Moisés, é superior aos anjos, o sacrifício da nova aliança é superior ao da antiga, as promessas da nova aliança são superiores às da antiga, o sacerdócio de Cristo é superior aos sacerdotes da antiga aliança, e assim ele vai contrapondo, mostrando que a nova aliança é superior à antiga em todos os aspectos e que por isso os hebreus que creem em Cristo e entram na nova aliança não precisam mais da antiga para nada. Tá? Então, vocês têm que ter em mente isso. A carta ela foi enviada para cristãos hebreus que inicialmente abraçaram a vida pela graça quando se entregaram a Cristo e depois foram persuadidos pelos judaizantes a voltar para a lei. E eles estavam de volta na lei. E aí o objetivo da carta aos Hebreus é mostrar, olha, para quem já estava na graça, a lei é inútil. Você não precisa mais da velha aliança, você já estava na nova. E a nova é superior. Se você quer voltar para a antiga, você está caindo da graça. E aí nós chegamos na ideia de Hebreus 6 versos 4 a 6, quando fala que é impossível que retornem. Na verdade ali, eu creio ser Paulo o autor de Hebreus, apesar disso não ser comprovado. Então, supostamente Paulo está dizendo aos hebreus, olha, se você já creu em Cristo, já foi salvo, e agora você foi persuadido a achar que precisa da lei para ser salvo e quer voltar para a lei, e aí, o sacrifício de Cristo foi inútil por você?
Quantas vezes Cristo vai ter que morrer para você? Porque Cristo já morreu por você, você foi perdoado, veio para cá, aí você volta para a lei. E aí, Cristo vai ter que morrer de novo por você para te libertar da lei? Né? E é isso que o autor quer dizer quando ele fala, e repetidas vezes sacrificam a Cristo, né? Para sua humilhação, para sua desonra. Então, ali, na verdade, Hebreus 6 é uma hipérbole. Ele está querendo dizer assim: olha, se vocês realmente precisassem da lei para continuar sendo salvo, mesmo depois de já estar crendo em Cristo, estar na graça, então não tem mais chance para você, porque Cristo não vai morrer de novo por você. Ele morreu uma vez só para te trazer para a graça. Aí você, depois que já estava na graça, você quer sair e voltar para a lei? Não tem mais chance para você, se fosse dessa forma, se isso realmente fosse assim. Porque Cristo não vai morrer de novo por você para te trazer para a graça outra vez. Tá? Então, isso aí até a lógica chama de argumentum ad absurdum, né? Que é um argumento absurdo. Ele está querendo mostrar, olha, é tão absurda essa lógica de vocês que se realmente fosse desse jeito, ninguém mais ia se salvar, porque vocês voltaram para a lei e Cristo não vai morrer de novo por vocês, vocês não vão mais ter como ser salvos, né? Então, esse é o entendimento dos arminianos de 4 pontos de Hebreus 6, por exemplo. Tá? Quando a gente vê à luz de todo o contexto para quem era a carta aos Hebreus, qual era o assunto principal, qual era o público-alvo, qual era o problema a ser resolvido por meio desse texto, isso se encaixa perfeitamente com todo o texto. Tá? Então já respondi aqui mais uma pergunta. Agora, outra pergunta que se faz é: por que a Bíblia tem tantas advertências se a pessoa não perde salvação? Muito bom. Então, primeiro, nós temos que entender o seguinte. Então, irmãos, continuando aqui nessa outra live, alguns irmãos aí reclamaram de travamentos e que não estavam mais conseguindo ver. Então, eu encerrei aquela primeira live, estou continuando aqui para que os irmãos possam retomar. Eu tinha acabado de explicar a questão de Saul, que na verdade ele nunca foi salvo, né? Ele foi uma pessoa que Deus usou para punir o povo de Israel por querer um rei segundo padrões humanos e querer um rei antes da hora, tá? Outra acusação que normalmente se faz ao arminianismo de 4 pontos é afirmar que a graça ela é resistível antes da conversão e que depois da conversão ela se torna irresistível. Né? Que a pessoa tem liberdade para aceitar Cristo, mas não tem liberdade para não querer mais depois. Isso é uma falácia, irmãos, porque o que é que acontece? Como eu falei lá no comecinho, 1 João 3, 9 e 10, diz que aquele que se entrega a Cristo, ele tem a natureza transformada. Né? E ele não pode mais viver na prática do pecado, porque a semente de Deus, que é o Espírito Santo, está nele e permanece nele. Então, não é que a pessoa perde o seu livre-arbítrio ou a graça se torna irresistível. Nós sempre temos que lembrar a questão da presciência. Deus só elegeu para a salvação as pessoas a quem ele viu que, capacitadas pela graça preveniente, iriam crer e também capacitadas pela graça subsequente de Deus iriam perseverar. Mas nenhuma dessas duas, aliás, essa segunda não é irresistível. A pessoa está a capacitação da graça subsequente de Deus, ela capacita o ser humano a poder resistir, mas isso vai depender dela também. Ela pode escolher não resistir e cair. Mas Deus, em sua presciência, só elegeu para a salvação aqueles a quem ele já sabe que, pela sua graça, eles irão querer perseverar. Tá? Estes Deus elegeu para a salvação. Aqueles a quem ele já previu que não vão querer perseverar e vão abandonar, ele nem chegou a eleger para a salvação. Então, essas pessoas, aos olhos de Deus, nunca foram de fato salvas. E é importante nós entendermos também a transformação da natureza que a regeneração causa.
O novo nascimento no Espírito Santo, ele causa uma mudança de natureza, uma transformação de natureza da pessoa. De forma que antes a vontade dela era querer pecar, né? O pecado era a regra na vida dela. Agora, a partir de quando ela nasce de novo, a vontade dela é querer resistir ao pecado. Mas como nós ainda temos na natureza carnal, nem sempre conseguiremos resistir. Mas o salvo, ele nunca vai ter alegria no pecado, satisfação no pecado. Ele sempre vai se sentir acusado, entristecido depois e vai querer pedir perdão e se reconciliar com Deus. Né? Spurgeon disse uma vez uma frase que ilustra isso, ele diz assim: uma ovelha pode até cair na lama, mas apenas porcos ficarão rolando nela. E é exatamente isso. O salvo, ele pode até cair em pecado, mas ele logo vai se entristecer, sair dessa prática de pecado, se arrepender, pedir perdão a Deus. O ímpio não, ele vai continuar pecando com alegria e não está nem aí, né? Então, não é que a graça se torne irresistível. É que Deus já previu se a pessoa vai querer perseverar ou não, capacitada por essa graça, e ele só elege para a salvação aqueles a quem ele já previu que vão querer perseverar, e também elas se tornam capazes de perseverar por causa da transformação de natureza que o Espírito Santo realiza na vida dessas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: imagina o leão na selva. Por que o leão não come grama? Toda a grama ali está disponível, está lá em volta dele. Se ele quisesse começar a comer grama, ninguém o impediria. Mas por que o leão não come grama, ele come carne? Porque a natureza dele é comer carne. Da mesma forma, os ímpios, a natureza deles é pecar. Agora, a pessoa que nasceu de novo, foi regenerada, a natureza dela passa a ser resistir ao pecado. A natureza dela será resistir ao pecado. Eventualmente, ela não vai conseguir de vez em quando e vai cair. Mas a natureza dela passa a ser resistir ao pecado. É uma transformação de natureza. É por isso que a Escritura diz que nós somos uma nova criação, né? Deixa eu ver aqui uma dúvida que postaram. Ele está corroborando apenas o que eu já estava explicando, né? Então, não é que a graça passa a ser irresistível, tá? É porque Deus já previu se a pessoa vai querer resistir ou não, e ele usa isso como critério para eleger a pessoa para a salvação. E o novo nascimento no Espírito Santo transforma a natureza da pessoa de forma que a partir desse momento a natureza dela vai ser querer resistir ao pecado, embora nem sempre consiga, tá? Outra questão que as pessoas podem estar perguntando é a questão da apostasia, tá? Apostasia, ela é uma palavra grega, né, transliterada ali para o português, que significa afastamento ou distanciamento. A ideia é sempre essa, né, retirada. Então, o que significa apostasia? Era um salvo que deixou de ser salvo? Não necessariamente. Como eu já expliquei em outros textos, todas as igrejas, as comunidades cristãs, em todas as épocas, elas vão ter joio e vão ter trigo. Vão ter verdadeiros crentes e vão ter falsos crentes misturados, e vão ter pessoas em processo de conversão, que podem ser que ainda venham a se converter, mas ainda não se converteram. São pessoas que foram iluminadas pelo Evangelho, alcançadas pelo Evangelho, conheceram o Evangelho, mas ainda não se entregaram a Cristo para ser transformadas por ele, tá? Estas pessoas que ainda estão em processo de conversão, elas estão ainda passíveis de abandonar, porque elas ainda não nasceram de novo. Mas a partir do momento que elas nasceram de novo, aí sim elas são seladas com o Espírito Santo e não irão mais abandonar, tá? Então, eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, né? Também, se eu não me engano, sim, Romanos 11 é um outro texto que aqueles que usam para defender perda de salvação, eles costumam usar, se eu não me engano, o verso 36 em diante, que fala que... Deixa eu ver aqui mais uma dúvida.
Então, Manuel, é, esse não é recente, tá? O pensamento de que Deus elegeu aqueles que ele já previu que iriam crer e perseverar. Então, é até importante explicar para vocês a respeito de como é o entendimento do arminianismo de 5 pontos nesse aspecto, tá? Porque existe, da mesma forma que eu falei no começo, que tem o arminianismo de 4 pontos falso, que é o calvinismo de 1 ponto, e o verdadeiro, que é esse que eu estou explicando, também existe o arminianismo de 5 pontos falso e o verdadeiro. O falso, ele afirma absurdos do tipo Deus não sabe quem vai crer e não vai crer, teísmo aberto. Né? Ele afirma que Deus escreve o nome no livro da vida e depois risca, coisas desse tipo. Tá? Esse não é o verdadeiro arminianismo de 5 pontos. O arminianismo verdadeiro de 5 pontos, ele explica da seguinte forma: ele divide os salvos em 2 grupos. Ele afirma que existem 2 grupos de salvos. Que eles chamam só de crentes, e estes são os que chegaram a crer, chegaram a ser salvos, mas Deus já previu que eles não irão perseverar, e por isso não escreveu o nome deles no livro da vida. E eles é só uma questão de tempo que eles vão abandonar, vão se apostatar, e o final da vida deles é perdição. São os que vão se perder. E um outro grupo é um grupo de salvos temporário, digamos assim. Foi salvo durante algum tempo, mas esses vão se perder. E o outro grupo é o que eles chamam de eleitos. São aqueles que Deus já previu que irão crer e perseverar até o fim. E como Deus já previu que irão perseverar até o fim e a presciência de Deus não erra, é certeza que eles serão salvos. Esses não podem perder a salvação. Tá? O arminianismo de 5 pontos, ele afirma que esses 2 grupos são verdadeiros salvos. Um grupo temporário, que é os que Deus já previu que vai apostatar, e um grupo permanente, que é o que Deus já previu que virão perseverar até o fim. Então, acaba, em última instância, se tornando uma diferença de semântica ou de nomenclatura. Porque esses 2 grupos, para o arminiano de 5 pontos, os 2 são salvos, mas é um salvo que é temporário e vão se perder, e o final da vida deles é perdição eterna. E esse é um outro grupo de salvos que não vai se perder, e esses aqui é certeza que não vão perder a salvação e que vão ter a vida eterna. O arminiano de 4 pontos, ele crê exatamente nesses mesmos 2 grupos. A diferença é que ele fala só os eleitos são verdadeiros salvos. Porque são esses que Deus já previu que vão crer e perseverar, e com base nisso elegeu para a salvação. Esse grupo aqui, a quem Deus já previu que irão crer até certo ponto, mas não vão perseverar, vão se desviar e o final deles é perdição, aos olhos de Deus, eles não são considerados salvos, nem nunca foram. E a prova disso é que o nome deles não está escrito no livro da vida. Tá? Então, os 2 grupos são os mesmos. A forma de entender é diferente. O arminiano de 5 pontos diz: os 2 grupos são de salvos. Um vai perder a salvação, o outro não vai. O de 4 pontos diz: não, só esses aqui que não vão perder a salvação é que são verdadeiros salvos. Esses que Deus já sabe que vão perder a salvação, ele nunca os considerou como salvos. Embora nós, crentes ali na igreja, pareça para nós que eles sejam salvos, mas em verdade não são. Tá? Então, espero ter respondido aí a dúvida do Manuel a esse respeito. Então perceba que na verdade essas 2 visões elas são meio que 90% iguais, porque nos 4 primeiros pontos somos idênticos, e no último ponto também entendemos que haverá essa parte de eleitos, que esses não tem como perder salvação, mas para o arminiano de 4 pontos só esses são verdadeiros salvos, e o de 5 pontos entende que existe esse segundo grupo de salvos, que são salvos temporários, que chegaram a ser salvos, mas vão perder salvação depois. Por que eu não creio nessa separação de 2 tipos de salvos? Primeiro, porque não existe nenhum, vou repetir, nenhum texto bíblico que afirme haver 2 tipos de salvos. O texto pode chamar de crentes, de qualquer outra coisa, mas não chama de salvos, não chama de eleitos, não chama de regenerados. Tá? Então, falta
total evidência de escritura para defender que existem dois tipos de salvos. Isso é uma inferência lógica que se faz para tentar explicar por que existem textos que falam da preservação e por que existem textos que aparentemente parece que falam de perda de salvação. Então a tentativa que o arminiano clássico tem de conciliar esses dois grupos de textos é criando dois grupos de crentes, dois tipos de crentes. E a forma que o de 4 pontos explica é dizendo, não, só o eleito é verdadeiro crente e o não eleito não é verdadeiro crente. Tá? A diferença é só essa. Aí aqui, ó. O Manuel fez outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Oh, meu. Então, irmãos, continuando em outra live aqui, que infelizmente travou outra vez. É, Então, a forma como os arminianos de 5 pontos explicam essa questão é tentar dividir em dois grupos de crentes. Um crente que Deus já previu que ele irá perseverar até o fim, então esse é eleito, esse não tem como perder salvação. E outro grupo que são os que Deus já previu que não irão perseverar. E estes são os que certamente irão abandonar a fé e o que eles chamam só de crentes. Né? Mas como eu falei, não existe nenhum texto bíblico que afirme haver dois grupos de salvos. E esses grupos, esse aqui chamados de crentes, eles nunca são chamados de salvos, de eleitos, de regenerados, de pessoas que nasceram de novo, nenhum termo que garanta que eles sejam salvos de fato, tá? E é por isso, esse é um dos motivos do porquê eu não creio mais no arminianismo de 5 pontos. Eu fui arminiano de 5 pontos, eu criei em perda de salvação no início da minha caminhada cristã, quando eu estava cursando ali o bacharel em teologia, e depois, me desenvolvendo mais em meus estudos, eu vi que eu entendi ser mais coerente o arminianismo de 4 pontos, né? Porque entendi que ele nega a presciência de afirmar que Deus não sabe o futuro, se a pessoa vai crer ou não, se vai perseverar ou não, nega a presciência. Ele cai em contradição com a questão do livro da vida, que já está escrito desde a fundação do mundo e que não é apagado, não é rasurado, né? Ele cai em contradição com essa questão de tentar dizer que existem dois tipos de salvos, quando a Bíblia nunca fala isso. E todos os efeitos da salvação, eles são irreversíveis. Né? Se você for ver lá, o novo nascimento é um evento único e irreversível na vida da pessoa. Não tem como desnascer de novo. Então a pessoa, quando crê em Cristo, é salva, ela nasce de novo. E aí, se ela abandona, ela desnasceu de novo, e aí depois ela tem que renascer de novo para poder ser salva outra vez, né? Não faz sentido isso daí. Um outro texto que normalmente falam também é Romanos 11, se eu não me engano, verso 36 em diante, onde ele fala que aqueles que foram cortados pela incredulidade podem ser enxertados novamente caso voltem a crer. Isso também é uma incoerência da exegética da parte dos arminianos de 5 pontos, porque olha o seguinte: Romanos 9, 10 e 11 formam um único bloco. E o público-alvo, né, o tema desse bloco é o povo de Israel. Então, Romanos 9 vai tratar das origens e do passado do povo de Israel. Romanos 10, o presente do povo de Israel, ou seja, o presente da época de Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos. E Romanos 11 vai tratar do futuro do povo de Israel, quando eles se converterão e crerão em Cristo e serão salvos. Tá? Então, olha a incoerência. Nenhum arminiano em sã consciência vai negar o fato de que Romanos 9 trata de povos e não de indivíduos. Jacó e Esaú ali são representações do povo de Israel e dos edomitas, né? Como isso é bem claro. Se negar isso, já virou calvinista, né? Se é um único bloco, 9, 10 e 11, e 9 fala de povos, 10 fala de povos, por que quando chega no 11 vai começar a falar de indivíduos? Porque se você afirma, para poder defender a ideia de que ali está falando de perda de salvação e de recuperar a salvação caso creia de novo,
você tem que defender que Romanos 11 está tratando de indivíduos, de pessoas e não de povos. E aí, essa mesma lógica tem que se aplicar ao 10 e ao 9. Se aplicar ao 9, você vai ser obrigado a aceitar a eleição incondicional e virar calvinista. Então, para ser um arminiano coerente, você tem que acreditar que todo o bloco de Romanos 9, 10 e 11 trata da mesma coisa, que é o povo de Israel. Então ele está tratando de povos, não de indivíduos. E qual a diferença disso? Então, um povo ele tem gerações. Cada geração é formada por indivíduos. Mas o que acontece com uma geração não vai acontecer com a outra. Ou seja, a geração da época de Paulo havia sido cortada por causa da incredulidade do povo de Israel. E aí ele está dizendo que no futuro o povo de Israel poderá ser reenxertado caso venha a crer. Então, aqueles da época de Paulo vão ser salvos? Não, claro que não. Eles morreram sem crer em Cristo. Quem que vai ser salvo? As gerações futuras do povo de Israel, quando se entregarem a Cristo e crerem nele. Então, o povo de Israel vai ser enxertado novamente quando crer em Cristo, no povo de Deus, na videira. Mas quem que vai ser salvo nesse enxerto? A geração futura, a geração da época que crer em Cristo, se tratando de indivíduos aqui. Então perceba que Romanos 11 também não tem nada a ver com perda de salvação. Ele está profetizando a conversão futura do povo de Israel, da geração futura do povo de Israel que se converterá a Cristo e será salva. E aí sim, o povo de Israel, representado por essa geração futura, será reenxertado na videira. Tá? Esse é outro texto que aqueles que defendem perda de salvação usam fora de contexto. Outra questão que eu ainda não expliquei também é a questão para vocês do livro da vida. Né? Pode ou não pode ser riscado do livro da vida? Né? Eu tenho um trecho específico só sobre isso aqui no capítulo 14 do livro O Homem, Pecado e Salvação, que é esse que eu trato da questão da doutrina da preservação, né, e da perseverança dos santos. Eu vou encontrar aqui, só um minutinho. Vai estar aqui no Textos Polêmicos. Perder coroa eu já falei. Aqui, ó. Posso ser riscado no livro da vida? Antes de afirmar que a salvação pode ser perdida, precisamos entender como ela é concedida. Deus, em sua presciência, já sabia desde a eternidade passada quem iria crer e permanecer fiel, e quem não iria crer ou iria abandonar a fé. Com esse conhecimento prévio nas mãos, Deus, ainda na eternidade passada, antes da criação do mundo, já elegeu para a salvação aqueles que haveriam de crer e perseverar. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, ali Romanos 8, verso 28 a 30, diz o quê? Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois a aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para quem seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que chamou, também santificou, aos que santificou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Acho que é o contrário, né? Primeiro justificar, santificar e glorificar. Mas o mais importante ter nesse texto é que não tem nenhum se. Perceba que não tem nenhuma condição aqui. Aos que de antemão conheceu, a estes chamou. A esses que chamou, se crê, vai santificar. Não, ele de antemão conheceu, ele já sabe que vai crer. Então, ele justificou. Aos que justificou, santificou. E aos que santificou, glorificou. Então perceba que não tem nenhum se aqui no meio. Não está escrito assim, se perseverar até o fim, ele vai glorificar. Por quê? Porque isso tudo só vai acontecer com aqueles que de antemão conheceu. Ou seja, aqueles que pela presciência Deus já viu que irão crer e perseverar até o fim. Estes ele elegeu para a salvação. E não outros que não iriam crer, não iriam perseverar. E como ele registrou essa eleição? Escrevendo os nomes deles no livro da vida. Né? E é comum as pessoas citarem textos, por exemplo, como Êxodo 32:32, onde
Moisés pede para ser riscado do livro de Deus, né, do teu livro, ele diz. Salmo 40, verso 7, 56, verso 8, 69, 28, 139, 16. Né? Todos esses são textos que falam do livro dos viventes. Tá? Então, ali respondendo a pergunta agora do irmão, que tinha me perguntado da questão do Salmo 56, onde fala ali, riscar do livro da vida, as Bíblias que está escrito o livro da vida traz uma tradução errada, tá? Porque vida em hebraico é Hai, né? E livro, o rolo, é Misefer. Então, livro da vida é Misefer Hai, tá? Se você pegar ali, né, nesse salmo, está escrito Misefer Hayim. Esse in no final hebraico é um sufixo que indica plural masculino. Então, ao pé da letra, teria que ser traduzido como livro das vidas ou das pessoas, dos viventes. Né? A tradução melhor é livro dos viventes. Então, é importante nós entendermos que Deus não tem um livro só. Né? A Bíblia mostra em textos como Daniel 7,10, Apocalipse 20, verso 12, que Deus tem pelo menos dois grupos de livros diferentes, eu diria três. Um é esse livro da vida, que é o que tem o nome dos salvos. O outro é o que ele chama de livro dos viventes, esse é o Misefer Hayim, que é o nome do registro de todos os que estão salvos. Desculpa, o nome do registro de todos os que estão vivos. Tá? Perceba que na cultura egípcia que Moisés cresceu nela, já existia o livro dos vivos e os livros dos mortos. Então, escrever o nome no livro dos mortos fazia a pessoa morrer, no entendimento deles. Assim como escrever no nome dos vivos, no livro dos vivos, fazia ressuscitar. Então, se a pessoa era apagada o nome do livro dos vivos, ela morria e o nome dela já aparecia no livro dos mortos. Essa era a cultura dos egípcios a esse respeito. E se apropriando dessa linguagem que Moisés já estava acostumado, é que ele fala: se possível, salva o povo de Israel e me risca do teu livro. O que Moisés estava oferecendo ali? A sua vida, a sua própria vida. Ele estava querendo dizer: Senhor, me mata se isso for suficiente para poder com isso salvar o povo de Israel e não deixar que eles morram. Né? É isso que Moisés estava falando. Ele não estava em nenhum momento falando de perder salvação, ele estava falando de perder a vida, vida física. Ser riscado do livro dos viventes significa morrer, morrer fisicamente. Essa é a ideia ali. Então, Deus tem pelo menos três tipos de livros. Tem o livro da vida, que é esse dos salvos, tem o livro dos viventes, que é o de quem está vivo no momento, e ele tem um outro livro, ou grupos de livros, que é o livro da onisciência divina, que esses são os livros que serão usados no dia do juízo final, no dia do julgamento do grande trono branco. Tá? Então, quando fala de se riscar nome no livro, nunca está se referindo ao livro da vida, o que tem os nomes dos salvos. Ele está se referindo ao livro dos viventes. E essa expressão riscar do livro não significa nada além do que morrer. A pessoa, quando é riscada do livro, ela morre. É isso que é a ideia passada ali. E isso eu explico em mais detalhes no capítulo 14 do livro Homem, Pecado e Salvação, que eu recomendo que você possa ler. Tá? Então, nessas lives aí que eu fiz, era para fazer uma só, mas acabei tendo que fazer várias porque ficou travando. Eu expliquei um pouco melhor o que é o arminianismo de 4 pontos. Expliquei aí vários textos que normalmente são utilizados para defender o arminianismo de 4 pontos, aliás, para criticar o arminianismo de 4 pontos. E eu quero mostrar para vocês agora também que a doutrina da preservação dos santos, ela está em todo o Novo Testamento. Ela é defendida por Jesus, por Paulo, por João, por Pedro, pelo autor aos Hebreus, né, por Judas. Em todo o Novo Testamento ela está sendo ensinada. Eu quero ler aqui para vocês alguns textos que mostram disso. Então, primeiro, a preservação dos santos nos ensinamentos de Cristo. Né? Primeiro, o texto mais clássico, João 3,16, seguido por João 5,24. Né?
João 3,16, ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é pode ser que consiga a vida eterna, é tenha a vida eterna. A partir do momento que tem, não perde mais. Né? Quem nele crê não é condenado. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha aí, tempo presente, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Né? E já passou, não é uma coisa que vai acontecer. Né? João 6 também, versos 37 a 40, e depois João 10, versos 27 a 29, Jesus também enfatiza bem isso. Olha o que ele diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Então, aqueles que o Pai deu, que são os eleitos, Cristo não perde nenhum, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí a certeza, a garantia, a confiança. Eu o ressuscitarei, não é pode ser que eu o ressuscite. Não, é garantia. João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Mais à frente, João 17, verso 9 em diante, né, Jesus diz assim: eu rogo por aqueles que me deste, pois são teus. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, que era o Judas. Depois eu posso falar a questão de Judas também. Para que se cumprisse a Escritura. Agora olha o que ele diz: minha oração não é apenas por eles, os discípulos ali da época de Jesus, né, que estavam diretamente junto com ele. Apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus, primeiro ele diz, nenhum deles se perdeu, só Judas para que se cumprisse a Escritura. E mais à frente ele diz, essa oração que eu estou fazendo não é só pelos discípulos dessa época, dessa geração, mas é por todos os que haveriam de crer por meio da pregação deles. Então, quando você junta as duas coisas, Jesus está orando por todos os cristãos de todas as épocas e ele diz, nenhum deles se perdeu. Né? Ainda a esse respeito, deixa eu ver aqui. A parábola do filho pródigo que Jesus ensina, olha que interessante. Eu não preciso explicar em detalhes a parábola, todos vocês conhecem, mas o importante é você entender que existem duas características no verdadeiro salvo. Ele pode até pecar, mas ele, depois de algum tempo, ele vai se arrepender. Vai se arrepender, vai cair em si e vai pedir perdão e se reconciliar com o Pai. E a outra característica é, aos olhos de Deus, ele nunca deixa de ser filho. Perceba que aos olhos do Pai, aqui nessa parábola que representa Deus, o filho pródigo nunca deixou de ser filho. Ele estava afastado, mas ele continuou sendo filho, porque Deus em sua presciência já sabia que em um determinado momento ele iria cair em si, se arrepender e voltar, pedir perdão e se reconciliar com o Pai. Então, o verdadeiro salvo, ele pode até se afastar por algum tempo, mas não de forma definitiva. Deus, pela sua presciência, já sabe que em um determinado momento ele vai se arrepender, vai cair em si e vai retornar para a igreja, para Deus, para o relacionamento com Deus. Tá? Agora, nos ensinos de Paulo, também são muitos. Né? Eu já li ali Romanos 8, 29 a 30. Vou ler só o finalzinho, né? Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, chamou, justificou, santificou e glorificou. Né? Então, aqui é um texto que eu já expliquei, mostrando que não tem nenhuma condicionalidade. Né? Todos esses que Deus de antemão conheceu vão cumprir todo esse processo e serão glorificados. Ainda em Romanos 8, olha o que Paulo nos diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Agora olha aqui, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então perceba, isso aqui é para nós, os salvos, os crentes, os regenerados. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada em toda a criação, nem você mesmo. E é por isso que a salvação não se perde. Também em 1 Coríntios 3, versos 11 a 15, né, ele diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Essa é a salvação em Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa, galardão, né, o que é o galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Agora olha aqui a continuação do verso 15. Contudo será salvo, como alguém que escapa do fogo. E perceba que mesmo quando um cristão, um verdadeiro regenerado, ele acaba caindo em pecado, Deus já sabe que ele vai se arrepender. E é por isso que ele não perde salvação. Né? É interessante que aconteceu um caso desse lá na igreja de Corinto, e a respeito desse jovem, Paulo diz assim: entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Né? Aí assim, como assim ele entrega a Satanás? Entrega a sua própria sorte, deixa ele continuar pecando, que ele vai sofrer as consequências disso. Mas Deus já sabia que ele ia se arrepender, porque em 2 Coríntios capítulo 2, quando vai falar de novo desse homem, diz assim: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Né? Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, olha que interessante. É igual a parábola do filho pródigo. Deus já sabia que ele ia se arrepender, abandonar esse pecado e voltar a conciliar. E é isso que acontece com o verdadeiro salvo. Ele sempre se arrepende, sempre se reconcilia com Deus. Né? Olha a preservação em outros textos bíblicos. Até na própria carta aos Hebreus. Olha aqui. Hebreus 10, verso 14 diz assim: porque por meio de um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se é para sempre, não tem como perder. Né? 1 João 5, versos 18 e 19, 1 João 4 eu já li, né? E 3 também. 5, 18 e 19 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. O mundo todo está sob o poder do maligno. Né? E tem também o apóstolo Pedro, ele reafirma isso lá no começo de sua primeira carta. Pedro, o apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então perceba que o próprio Pedro também cria na preservação dos verdadeiros salvos. Né? E por último, Judas. Olha o que Judas diz. Esse é um texto até bastante controverso, né? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Né? E aí a pessoa diz assim: ué, mas como assim Deus impede a pessoa de cair? Quer dizer que a pessoa não tem mais livre-arbítrio? Ela quer pecar, mas Deus não deixa? Não, não é isso que o texto quer dizer. A
a nossa força é fraca. Sem a graça de Deus, nós somos incapazes de resistir ao pecado. Então, se nós dependêssemos apenas da nossa força, nós não teríamos condições de resistir ao pecado. Imagina aqui que existe um abismo aqui assim, entre dois montes. A pessoa tem que correr e saltar para chegar do outro lado. Deus quer primeiro que a pessoa corra e salte. O que significa isso? Tentar com todas as suas forças resistir contra o pecado. Mas ele já sabe que essa força humana não é suficiente para que ela vença a luta contra o pecado. Então ela pula, só que começa a cair, ela não vai chegar do outro lado. Mas aí Deus, ao ver esse esforço da pessoa, ele com a sua graça junto é como se ele desse um vento forte que empurra essa pessoa e completa essa diferença, fazendo ela conseguir pular do outro lado. E é isso que é o impedir de cair. Não é aquele que quer cair, é aquele que não quer cair, mas pelas suas próprias forças ele não consegue. Então Deus completa com a sua graça, impedindo que ele venha a cair. Essa é a ideia, né? Então, esse é o último texto que eu queria citar aqui nessas lives. Espero que você tenha entendido um pouco melhor o que é o arminianismo de 4 pontos, né? Que ela é uma opção, como o próprio meu amigo, o pastor Carlos Vailate, disse. Quando baseada na presciência de Deus, ela é uma perspectiva válida dentro do arminianismo. Então, eu considero os arminianos de 5 pontos como co-irmãos. Né? Se você quer crer em perda de salvação, amém. Se isso vai servir de estímulo para você viver em santidade, viver lutando contra o pecado, buscando a Deus, amém, sem problema nenhum. Né? Mas se você não se sente bem em crer dessa forma, saiba que existe essa outra opção. Você pode crer na preservação sem ter que ser calvinista. Existe esse meio termo entre essas duas visões, que é o arminianismo de 4 pontos, que é a forma que os batistas entendem a doutrina da salvação. Tá? Então espero que tenha sido esclarecedora, né, essa exposição aí do arminianismo de 4 pontos e desses textos polêmicos e essas explicações que eu dei. Então espero que ela possa ser muito útil para vocês e que vocês possam compartilhar para várias pessoas, para que elas possam realmente saber o que é o verdadeiro arminianismo de 4 pontos e sair dessa ignorância e não ter mais preconceito e nem ficar com espantalhos contra essa doutrina, tá? E que Deus abençoe a todos.